casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Ligue e se ligue, é só alegria. Tô mandando seu recado, notícia, informação e você antenado. Com músicas que embalam seu dia a dia. Com fé e adoração. Ouça e adore. Alô, boa noite para você ligado aqui, interagindo conosco. A partir de agora, mais um programa no ar, ao vivo, direto aqui da nossa cidade de Framingham, Estados Unidos. E hoje vamos aqui fazendo essa programação, já mandando um grande abraço para você conectado conosco. Olha, e você pode então compartilhar o nosso programa, tá bom? Que está começando a partir de agora, olha só, janeiro, hein? Nós estamos aqui no dia 20 de janeiro, já quase terminando aqui o mês de janeiro de 2020. E nós queremos então fazer essa programação, né? Voltando aqui esse programa, hoje um tema bem legal para a gente interagir e a participação também do nosso amigo irmão Cristo Jesus, Ricardo Ribeiro, ao vivo. E ele também que está em Framingham. Hoje estaremos falando então sobre a modernidade cristã. Quantas modernidades, né? Tanta coisa moderna no meio da nossa igreja evangélica, tanta coisa para atrair, para crescer, para fazer tanta coisa. Será que realmente nós precisamos disso? Será que realmente vamos necessitar de todas essas coisas? O que realmente nós precisamos para atrair a presença de Deus, para atrair Jesus Cristo? Boa noite, Ricardo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Paz do Senhor Deus. Amém. Paz do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando mais uma vez acerca da palavra de Deus. Amém. E vamos então orar, Ricardo, ao Senhor, apresentando a Deus mais uma vez essa programação. E a gente volta aqui para interagir um pouquinho com esse tema e já convidar você do outro lado para participar, deixando a sua opinião. O que você acha sobre a modernidade cristã? Você também pode interagir no 508-740-2505. 508-740-2505. E agora a gente vai orar. Vamos juntos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais uma vez estar no ar, na tua presença, através da nossa rede social. Continua abençoando cada louvor, cada mensagem, cada palavra, enfim, tudo e a todos. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha aí, no ar, mais uma vez, lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração, porque no final a gente vai ter aqui a nossa corrente, juntos orando ao Senhor, fazendo aquela corrente de oração também a favor do seu pedido. Muita gente necessitada e nós então estaremos aí, com certeza, orando, intercedendo a nosso favor. Imagina de tudo um pouco. Imaginou? Porque começa agora alegria, entretenimento, a sua participação, de tudo um pouco. Entre e fique à vontade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Pediu, tocou. Então, Ricardo, olha, hoje nós escolhemos um tema bem legal, inclusive nós estamos usando aqui um meio de modernidade, né? Mas há uma diferença quando nós estamos ali dentro do templo do Senhor, né? Dentro da igreja, eu acredito que há um pouquinho, querendo ou não, há uma diferença. Por exemplo, tem pessoas usando o meio moderno dentro da igreja, vamos supor, a bebida alcoólica, por exemplo. Tem pessoas já trazendo a bebida alcoólica para dentro da igreja e falando que o tempo mudou. Não, hoje nós podemos fazer assim, 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 porque está mudado. Nós estamos na era moderna. E aí, Ricardo, isso revela um pouco a face
perversa do mal? Ou realmente isso é um meio cristão moderno do bem, coisa do bem? Como é que fica isso aí, Ricardo? O que você acha, então, sobre este tema de hoje para nós? Meu Deus, esse tema aí é bastante complicado, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu queria que você desse hoje mais uma oportunidade para o pessoal interagir, porque aquele última live eu falei demais, entendeu? E teve poucas participações e pedir para as pessoas mandar mais opiniões e questionamentos também, talvez, e para a gente ver as ideias, porque é no conjunto de ideias que a gente chega a uma conclusão, né? Uma conclusão bacana, né? Da coisa. Nós aprendemos mais, no caso, né? Com certeza. Uhum. Compartilhamento de conhecimentos e ideias, né, Deus? É verdade. E um objetivo em comum de todos, que é crescer na presença de Deus, né? Crescer no conhecimento das coisas de Deus. E sem contar que o interesse também maior é com respostas biblicamente falando, né? Exatamente, porque tudo baseado em Bíblia, tudo com base bíblica, né, Deus? Porque nada tipo meu ou seu, porque se eu for colocar o meu argumento ou o seu argumento, a própria Bíblia já diz que é anátema, né? Perfeitamente. Não é aquele negócio, eu penso, eu acho assim, né? Não pode. Hoje mesmo eu recebi algumas mensagens aqui pelo Facebook, onde algumas pessoas me falaram, mas eu uso a Bíblia. Ok, mas você usa a Bíblia para mostrar o que é verdade ou para defender os atos, né, errôneos, errado? Porque hoje é o seguinte, às vezes, como eu disse aqui, a igreja traz, por exemplo, qualquer ato imoral para dentro da igreja e fala assim, não, mas isso está na Bíblia. Por exemplo, vamos dizer, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí a pessoa leva lá para a igreja, não, essa igreja aqui ninguém precisa trabalhar, porque Deus é nosso pastor e nada vai faltar. Eles estão usando a Bíblia. Mas ele esquece que lá também está assim, do suor, né? Do seu suor vai sustentar a sua casa. Suor do rosto comerás o pão. Então hoje está muito assim, né? Eu acho assim, eu vou trazer alguma coisa aqui para me defender. E nós estamos vivendo então tempos trabalhosos, né, Ricardo? O tempo está muito trabalhoso e nós estamos aí na era bem moderna. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais aí sobre esse desafio da igreja cristã na era moderna, né? Principalmente na área juvenil, tá um caos, né? A área da família cristã também tá um caos. Nós sabemos que após essa época pós-modernidade, né? O desafio da família tem aumentado muito mais. Então eu acho que tá meio complicado aí, né? Eu acho que não precisamos de muita coisa, pelo menos eu acredito biblicamente que não precisamos de muita coisa para atrair Deus, né? Eu acredito que nós precisamos aí de duas coisas: oração e palavra. Palavra e oração. Para mim é o ponto essencial. Eu não preciso bilhões e bilhões de jogos de luzes. Exemplo, eu sou de uma era, Ricardo, que a minha avó cantava e batia palma. Minha avó ainda é viva, mas ela canta com palmas, o fogo, a glória de Deus manifestada. E quando canta perto de alguém que é bem afinado, que é profissional, vamos dizer assim, a pessoa chega a dar risada. Mas às vezes nem tem aquela unção, aquela chamada, aquele dom, aquele talento. A gente vê que é algo artificial. Né? E sem contar que muitas vezes essas pessoas nem têm oportunidade dentro da própria igreja. Aí entra a era moderna, né? A competição de tanta coisa no mercado entra como se fosse um mercado, um comércio. Ricardo, eu vou liberar o microfone para você aí, como você disse também, para o pessoal em casa participar, né? Já mandando um grande abraço para o Michael Augusto Mota, todo o pessoal entrando aqui, conectando na nossa programação, e já deixo o microfone então liberado para você, Ricardo. Deus, você falou do desafio, né, da era moderna. E vários assuntos aí, vários tópicos, né, que você colocou sobre cantar bem, cantar afinado, pessoas que cantavam antigamente, cantam hoje. Então hoje a gente vive
cara, um desafio. Porque a igreja, ela tem que bater em duas frentes, né? Uma, a frente de trazer pessoas. E a outra, a frente de manter a fidelidade na palavra de Deus. Para você, cara. Entendeu? Porque isso aí tem sido o mais difícil no meu ponto de vista. Porque o evangelho hoje, ele precisa... as pessoas, na verdade, estão moldando o evangelho à necessidade das pessoas. Entende? E, na verdade, nós não podemos ter, não precisamos e não podemos ter um evangelho que nos agrade. Nós temos que ter um evangelho que nós precisamos. Porque o evangelho ele é para nos transformar. Ele não é para nos acoitar em um pecado, em uma situação, entendeu? O evangelho ele é transformador, ele é renovador, e ele transforma para bem, não para mal, né? E então, assim, parece que as pessoas hoje estão fazendo um pouco de confusão. A questão, igual você falou, né, que você faz de um tempo e tal, que a igreja era assim. Eu também, quando me converti, que eu comecei a levar minha vida cristã a sério mesmo, fazia parte de uma igreja no Brasil, e eu não esqueço que tinha uma irmã que ela era o sapato mais, assim, melhor que ela tinha, Deus, para ir na igreja era uma chinela havaiana. Uhum. Porque durante a semana ela andava descalço, entende? Mas quando ela pegava o microfone na igreja, ela pegava e Deus já operava no simples pegar do microfone. Era uma coisa impressionante, porque ela se entregava totalmente a Deus e o Espírito Santo de Deus manifestava automaticamente. E ao passo que outros que eram bons de voz, que eram afinados e tinha toda aquela coisa técnica, era legal, era muito bonito, mas não tinha efeito, entende? Então, hoje nós vemos isso muito mais, porque pessoas espirituais, que são assim, pessoas que têm realmente aquela intimidade com Deus, aquela intimidade com o céu, essas pessoas estão às vezes jogadas de lado, porque elas não são o padrão, por exemplo, que a igreja quer hoje. Porque a igreja quer um padrão que seja moderno, um padrão... Tudo perfeito, né? O músico 100%, o músico que tem a mesma ideologia da liderança, às vezes nem a ideologia de Cristo, né? Exato. Por exemplo, chega mas a igreja do fulano tem um som de $300 mil, então nós devemos ter também um som de 400, né? Aí a outra vem, olha, aquela já tem o de 400, então eu preciso da de 500. E parece que vai esquecendo que Deus, né, habita ali em nós, né? A essência de Deus é simples, né? Esquece até da palavra onde que Deus fala que nós podemos louvar a Deus com as vozes e palmas, né? Eu posso cantar aqui, com minha palma e voz e a glória de Deus manifestar, mas não, eu preciso pintar o meu fundo de preto, colocar o jogo de luz, eu preciso acender uma vela lá dentro, um ceifa, né? Comprar aí um tambor de óleo, de sal lá de Israel, de não sei o que lá, tanta coisa. Mas parece que entra aquele versículo bíblico, né? Hipócritas, né? Louva a Deus com o coração, com os lábios, mas o coração bem distanciado. Porque, por exemplo, eu que sou músico, eu vejo muito isso. Às vezes o camarada tá na bagunça, tá na farra, fazendo o que for, chega perto do pastor. Nós precisamos trocar esse som aqui. Ah, mas por que, meu irmão? Não, porque vai ficar top, vai dar aquele sonzeira. Olha, e o pessoal vai gostar, a música vai ser um show, vai ser um espetáculo. Pode investir forte aqui, pastor, que nós vai arregaçar o negócio, viu? Acabou. Aí entra aquela competição, né? De repente, aí parece que até aquele irmãozinho que tem vontade de tocar, né, Ricardo? Que tem vergonha e fala assim, não vou tocar não, porque o cara é bom, né? Tem muita gente boa aí e não tem crescimento espiritual. Infelizmente, essa é a realidade. Eu já vi isso, particularmente, um irmão que ele tocava violão e ele afastou do louvor porque
ele se sentiu excluído porque ele não era tão uau, entende? Aquele cara, mas assim, ele louvava com amor, ele louvava com muita dedicação, entendeu? Coração, né? Coração, mas não era pra mostrar que o cara era bom, né? Era o top, né? Era profissional. Ele se sentiu excluído. Essas situações, né? A gente precisa priorizar o que é o certo, né, Deus? Porque a prioridade é a presença de Deus. Assim, os apetrechos, cara, as coisas, assim, as outras coisas, elas são, assim, não são fundamentais, entende? Porque eu falo assim, brother, você não pode nunca, jamais valorizar uma embalagem mais do que o conteúdo. Porque quando você compra qualquer conteúdo porque ele tem uma embalagem bonita, automaticamente você está sendo enganado. Porque, olha, eu lembro, a gente tinha um Brasil, guitarra, cara, nem sei que marca que era, brother. Eu sei que o violão era tonante, entendeu? O tonante é o piorzinho que tem no Brasil. Rapaz, mas aquilo quando juntava na igreja, nos cantos de rua, Deus manifestava a glória dele. Entende? Por quê? A glória de Deus não está no preço do seu instrumento ou na qualidade da madeira que é japonesa. Não, eu quero... O meu violão é fabricado lá no... Sei lá, cara, lá no Cholim de cima. Você tá entendendo? Não, mas o bom é o Japão. Misericórdia, varão. Você tem que fazer o quê? Consagrar a sua vida e colocar ali a sua espiritualidade na ponta dos seus dedos, meu amigo. Tentar fazer com que Deus manifeste a glória dele através da sua vida e não que a sua glória manifeste para as pessoas. E consagrar aquele instrumento ali para louvor e adoração a Deus, né? Exato, exatamente. Inclusive eu sou dessa época, né? Onde que os instrumentos eram ungidos ali, era separado para tocar e louvar a Deus dentro do templo, ali dentro da igreja. Hoje, né? Hoje o camarada toca lá para um show secular, né? Toca lá para sei lá, esses cantores aí, sertanejos aí, né? Toca num boteco. Luan Santana e tal, e depois tá lá dentro da igreja de boa, tocando e tal. E é como eu disse, olha, um irmãozinho simples, né? Que tá ali de coração, dedicado, com vontade de tocar, com sede de cantar. Gente, meu Deus do céu, aí você encontra com ele na rua. Ô irmão, você tá na igreja e tal? Não, tô não. Eu tava tocando lá e me tiraram, né? Contrataram uns músicos lá, uns camaradas, né? Os camaradas tocavam lá pra Fernandinho, blá blá blá, tocava, né, pro Zezé de Camargo. Os caras é bom, os caras é top. Gente, meu Deus do céu. Aí como é que fica o crescimento, né, espiritual? Será que realmente eu tenho que usar essa modernidade? Eu tenho que usar esse liberalismo pro crescimento? De quê? De quê? Então você ouvinte aí pode participar com a gente. Qual o crescimento que você acha que está tendo aí com essa modernidade dentro das igrejas, dentro do nosso tempo? Eu quero aqui já mandar um grande abraço para o Carlos André e a Elisa, também o radialista pastor Marlon Reis, o Igor e Cleice, é isso? A Vanilda de Paula também acessando aqui, simplesmente dos Reis, acessando também a nossa programação, Jackson Rodrigues e a Vanderleia Alves. Obrigado a todos aqui pela participação. E como você disse, né, Ricardo? O pessoal também pode dar aqui a opinião e participar aqui com a gente, dando aqui, fazendo comentário embaixo o que você acha então dessa modernidade cristã. Você acha que tem atraído almas realmente para o Senhor? Realmente tem edificado vidas? Sim ou não? Você pode responder aqui. Sim. Essa questão de valorizar, né, o músico, o local e tal, ela vale tanto para o músico quanto também para os pregadores, né, Deus? Com certeza. Eu observo muito as igrejas, no geral, e aí é realmente uma coisa assim que eu fico meio de olho, cara, porque você vê, cara, por exemplo, pessoas em igrejas aí há décadas, e os caras não têm oportunidade de trazer uma palavra.
E eles têm conteúdo, eles têm a presença de Deus na vida deles, mas ali a pessoa que está ali na liderança, de repente, não libera, mas vive chamando pessoas de fora, de outras igrejas, para trazer a palavra. Eu não consigo compreender essa dinâmica, sabe? Essa dinâmica, porque eu conheço muita gente aí que tem, assim, muita bagagem, muita coisa para entregar da parte de Deus, mas às vezes tem oportunidades em outros lugares, mas nos seus lugares não tem oportunidades. Você está entendendo? Uhum. Aí tem naquela assim de que o profeta não tem o conhecimento. Tem honra na sua casa, né? Na sua casa, Mas eu acho que isso deveria mudar, porque eu penso assim, brother. Isso vai num contexto geral, inclusive o contexto das missões, é uma coisa dessa maneira também, porque como que você não honra a sua casa e honra a casa do outro primeiro? Isso é um princípio, brother. É igual a família. A igreja não é uma família. A sua família tem que estar saudável para que ela possa abençoar outras famílias. Agora, se a sua família está doente, como que você vai tirar a comida da sua família que está com fome e dar para outras famílias? Como que você vai, por exemplo, tentar abençoar vidas, sendo que você está precisando ser abençoado? Entende? E num conjunto, por exemplo, olhando como igreja, como que uma igreja diz que pode abençoar pessoas se tem pessoas lá dentro que precisam ser abençoadas? Como que você sara se tem pessoas lá dentro que precisam ser saradas? Entende? Então, como eu sempre falo, eu falo aqui na minha casa, nós precisamos fazer missões, mas as nossas missões têm que ser inteligentes. Por quê? Eu não posso, por exemplo, chegar na minha casa, tirar tudo que tem na minha geladeira e dar para os outros. Eu vou fazer uma coisa linda lá fora. Todo mundo vai falar, uau, esse cara é bom mesmo, ele é o cara. Mas a minha casa vai ficar com fome, vai perecer. Então, eu faço bonito lá fora, mas para Deus eu sou um tolo. Esse é o sacrifício de tolo. E às vezes eu acho que nós pecamos muito nesse detalhe. Por quê? Você tem, por exemplo, pessoas aí com bagagens, sabe, coisa maravilhosa para entregar, mas parece que existe uma determinada vaidade que não permite que outras pessoas também talvez cresçam. Não sei se é um ciúme. Como eu estava conversando com um pastor amigo meu um dia, eu falei para ele, no reino de Deus não há divisão, porque se eu prego aqui, Deus, misericórdia, longe de mim, eu não sou pregador, mas vamos dizer que eu e você fôssemos pregadores, e se nós dois estivéssemos pregando, e você pregasse mais do que eu, o que eu tinha que fazer? Ficar com ciúme de você, né? Não. Perfeito. Não é. Eu tinha que dar glória a Deus, falar assim, poxa, o Delso ele é um bom pregador e pessoas vão se converter através da pregação dele. Porque, eu não sou um lutador pelo reino de Deus. Por que eu tenho ciúme, cara, do outro que prega melhor do que eu? Ou do outro que canta ou toca melhor? Nós somos um corpo. O que todos têm que entender, né, Deus? É que nós somos um corpo. Uhum. E o corpo, por exemplo, o meu corpo pesa 100 quilos. Só que é o seguinte, brother, a minha unha aqui do dedinho, talvez ela pesa 5 gramas ou 2 gramas, mas se eu arrancar ela, eu vou sofrer uma dor terrível. Poxa, mas ela é insignificante. Não, mas ela faz parte do seu corpo. Então aquele irmãozinho que está lá no fundo da sua igreja, que você não nota, aí eu digo para ele que Deus ele te vê. Talvez o homem não veja, por ser falho, mas Deus vê e Deus enxerga o valor de cada um, né, Deus? Embora muitas vezes o homem não vê. É isso. É verdade. Olha só, a ouvinte está falando aqui, ela está dizendo que eles estão querendo a glória para eles. Olha só. Exato. Eu creio que eu acho que eles estão querendo a glória para eles, né? Não para Deus. Perfeitamente. Hoje tem uma concorrência aqui, um abraço para o Matheus Andrade, Gilberto Campos, Vanilda de Paula, Nelson, Gil Costa entrando aqui, muito obrigado pela audiência. Sim, hoje, por exemplo, se eu faço um vídeo hoje mais ou menos, né?
eu tenho que fazer um outro mais top ainda, pra mim poder postar no YouTube e saber que o camarada é melhor, né? Saber que eu sou melhor do que ele. Então, tipo assim, gente, aonde vai parar essa concorrência? Aonde vai parar essa modernidade? Você falou do pregador, por exemplo. Olha só, gente, eu acredito, você falou que tem muitas pessoas na igreja que têm capacidade de pregar. Esse também, biblicamente falando, é meu ponto de vista. Cacazinha, o Watson, boa noite pra você também. Aurélio, China Reis, boa noite pra você também. Então, olha só, eu não tenho que ficar convidando pregador toda semana e deixar o irmão... Olha só, nós estamos falando aqui sobre a modernidade cristã. Ricardo, é tão interessante que o pregador convidado, aquele que prega nos Gideões, aquele que prega, que tem nome, blá, blá, blá. Olha só, ele vai pregar e chega com um tablet desse tamanho assim lá no púlpito, ó. Um computador de todo tamanho lá no púlpito e fala assim: quantos aqui trouxeram sua Bíblia? Levante ela que eu quero ver. E você vai procurar com o camarada a Bíblia dele, ele não tem a Bíblia. Gente, como é que pode? Aí, Deus me perdoa, mas não vamos julgar. Mas olha só, gente, a bagagem que ele está trazendo. Quando você está com a sua espada na mão, sua Bíblia na mão, né? Você, olha só, você tem muito mais bagagem, você tem muito mais alimento natural para passar do que com uma coisa moderna em mãos. Você já vai pegar tudo pronto, tudo mastigado ali. Aí você me diz aí a respeito dos pregadores, por exemplo, né? Na era moderna hoje, a igreja convida na terça-feira um pregador, na quarta um pregador. Parece que na igreja não tem ninguém, mas é o que você falou. Se eu der oportunidade para esse camarada, ele tem dom, ele tem talento, ele vai crescer aqui, vai me passar uma rasteira. Então não pode, porque vai tomar o meu lugar. Vai tomar o meu lugar. Eu não posso de forma alguma dar oportunidade para esse camarada. Ó, esse camarada toca, ele canta, ele prega. Eu vou contratar um, porque qualquer coisa que né, ele fizer aqui, eu puxo o paletó dele. Eu dou rasteira. Eu dou rasteira. Eu que dou rasteira. Eu já fui cantar na igreja aí, Ricardo, que o pessoal já puxou meu paletó. Eu aprendi assim, olha. Eu aprendi assim. Olha, você ganhou a oportunidade para poder pregar? Prega. Você ganhou a oportunidade para poder cantar? Prega. Se você sentir de fazer os dois, né? Dá um toquezinho ali no pastor tal. Ou às vezes nem o pastor precisava nem fazer isso na época. O pastor já deixava livre. Não, irmão, pode fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, você pode fazer. Hoje não, ó, você vai pregar 5 minutos, 10 minutinhos. Esse aqui pode pregar mais, que ele prega e prega nos Gideões 3 horas de pregação. Aí passa a oportunidade para ele pregar 9 horas da noite. Aí todo mundo querendo ir embora para casa, aquela confusão e o cara tá assim: pera aí, irmão, estou terminando, presta atenção, olha para mim. Olha aí a era moderna como é que é. Olha pra mim, não olha pra Deus não. Olha pra mim aqui que é eu que tô falando. É eu que vou falar aqui agora. É eu que vou te entregar a mensagem. Meu Deus, tá complicado o negócio, né? E sem contar, Ricardo, que nessa área moderna cristã, né, você falou que um ponto tão interessante. Eu já fui assim, um braço direito já de vários líderes, né, de igreja. É tão interessante, Ricardo, porque eu convido um pregador hoje, convido um pregador amanhã. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte: chega no domingo, eu falo, irmãos, estamos sem o dinheiro no caixa e precisamos do dinheiro. Mas gastou $200 com o pregador na terça-feira, gastou 100 com o pregador na quarta-feira, gastou 150 lá na sexta-feira, 400 no sábado, e chega no final de semana, irmãos, nós estamos quebrados aqui, irmãos. Gente, dá oportunidade para aqueles irmãozinhos de graça lá no banco, que quer pregar, que quer cantar, Ricardo. Não é? É barato, é de graça. De graça, ó. Eles vão dar porque eles receberam de graça. Meu Deus do céu, gente. Aqui, tá falando aqui com a casinha, o Aston. Verdade, a maioria dos pregadores não usam a Bíblia Sagrada, mas tudo no seu fone ou iPad. Tá vendo? É exatamente isso aqui que nós estamos falando. Gente, e outra coisa. Eles querem uma coisa espetacular, uma coisa, por exemplo, especulações. Às vezes o camarada chega lá, gente,
é o fruto de Adão e Eva, eu estudei, né? Eu fiz até a minha teologia. E lá, supostamente, eu aprendi que supostamente esse fruto da árvore era uma melancia, porque era pesada, né? Ela caiu. Aí ela... gente. Olha, tá um perigo. Tá um caos muito grande e tá afetando muito as famílias, né? Tá afetando muita coisa. Então, infelizmente, como nós dizemos aqui, a ética cristã, a pós-modernidade, realmente tá complicada, né, Ricardo? Deus, eu vou voltar atrás aqui em duas coisas que eu achei bem interessante. A questão que a gente estava comentando sobre a rasteira, né? O cara prega mais ou menos. Mas, às vezes eu fico curioso, porque todo mundo fala assim, não, eu trabalho para Deus, eu sou um servo e tal, mas morre de medo, cara, de alguém sair da igreja dele e abrir outra igreja. Você tá entendendo? Aí eu fico pensando assim, gente, Deus, as coisas de Deus são diferentes. Por quê? O que eu falo, brother? A matemática de Deus, ela é diferente. A matemática humana, por exemplo, se eu tenho 10 e eu divido 5 com você, o que acontece comigo? Diminui, né? Eu tinha 10 e fiquei com 5. Mas na matemática de Deus, quando divide, aumenta. Porque a minha prioridade não é a minha, é a de Deus. Eu sou um trabalhador da seara de Deus. Eu sou um trabalhador do reino de Deus, oh Deus. Então, se você ganha uma alma para Jesus, eu tenho que ficar feliz. Se o pastor A ganha, eu tenho que ficar feliz. Se o pastor B ganha, eu tenho que ficar feliz. Entende? E uma alma que eu ganho para Jesus, ela tem o potencial de ganhar milhares para Jesus, que vão somar também na minha coroa. Entende? Então, o que nós precisamos entender? Nós somos simplesmente trabalhadores. Só trabalhadores. Nós não somos donos de alma. Você morreu por alguém, Deus? Fala comigo. Não, de forma alguma, né? Conhece alguém aí que morreu por você? Jesus, né? Só Jesus, não é? Então por que eu tenho que ser dono de almas ou de pessoas? Não, meu amigo. Vou falar uma coisa. O curral do homem tem cerca e tem porteiras. Mas o reino de Deus não tem cercas, nem porteiras e nem fronteiras. O reino de Deus, ele é livre, porque ele é de Deus. Entende? Deus está aqui, meu amigo, e as religiões estão aqui embaixo. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Ninguém é dono, meu amigo. Somos simplesmente trabalhadores da seara de Deus. E, Deus, a questão, uma outra, é a questão do tablet, né? Eu sou, assim, eu penso um pouco diferente acerca da Bíblia ou do tablet ou do telefone e tal. Não que você tenha que ter um, ou que tenha que ter só o outro, ou que não tenha que ter um, ou que não tenha que ter o outro. Eu penso que você pode ter os 2, ou os 3, ou os 4, ou os 10. Mas o mais importante de tudo, Deus, ao invés da Bíblia de computador ou de tablet, é que ela esteja dentro do nosso coração. Porque uma vez que ela esteja gravada no nosso coração, você não pode ser enganado com heresias e com traduções, porque, Deus, nós sabemos muito bem que lá no Brasil, há 1 ano ou 2 atrás, eles lançaram uma Bíblia homossexual, e tiraram todos os textos que falam acerca da homossexualidade. Mas, com certeza, Deus, deixaram aquele que está escrito assim, que se você pôr ou tirar uma vírgula e tal, sabe o que é, né? Com certeza. Pessoas que não têm essa palavra gravada nos corações, que talvez peguem uma Bíblia dessa daqui a 30 ou 50 anos, eles vão ler ela toda, e quando chegar lá vai falar, então tá certo aqui, porque ninguém tirou uma vírgula nem colocou. Entende, Deus? Então nós temos que, a principal coisa, brother, gravar no nosso coração, mas acima de tudo, pedir que Deus nos dê a visão correta do que Ele quer para as nossas vidas. Porque a coisa é muito séria, entende, Deus? Porque, cara, a Bíblia é muito clara, entende? Mas, mesmo a Bíblia sendo clara, olha bem para você ver, presta atenção no que eu vou falar. Mesmo a Bíblia sendo clara,
e as pessoas admitindo que a Bíblia é a boca de Deus, não é? Não admite isso? Uhum. Ainda se encontra intérpretes da Bíblia. O que é isso? Meu amigo, você só interpreta uma coisa que ela não é clara. E se você precisa interpretar a Bíblia, Deus não foi suficientemente inteligente para passar aquela palavra de maneira que nós pudéssemos entender. E eu não creio dessa forma. Eu creio que a Bíblia é um livro de regras, de fé e prática. Ela não é um livro de regra, fé, prática, interpretativo, não, meu amigo. Porque as interpretações é o que dão origem às heresias gigantescas que estão aí no nosso mundo hoje. Perfeitamente. Para você ter ideia, eu conheço muitos aí que quando vai pregar, por exemplo, fala assim, gente, eu estudei um livro tal e parece que ele pega a ideia todinha do que aquela pessoa escreveu no livro. Ou seja, não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que me dá aí um nome de filósofo, né? Vamos supor que Ricardo Ribeiro é um camarada formado em filosofia, um camarada bruto, né? E quando vão pregar, ao invés de pregar ali, por exemplo, o que está na Bíblia, vai pregar a filosofia do Ricardo Ribeiro. Não, mas é que o cara falou lá, o cara ficou 40, 50 anos e falou que pecado não é pecado, né? Aí entra na Bíblia lá, como é que fica na Bíblia, né? Fica difícil, gente. Nós estamos vivendo uma era tão moderna nas igrejas cristãs, tanta modernidade, tanta quebra de princípios que tá matando as almas. Olha, um conselho que eu dou para você, fuja. Mas, Deus, como é que eu posso fugir? Meu amigo, se você tá numa igreja e há distorções, vai ao pé da letra. Veja. E o maior problema é o seguinte, que são poucos que têm coragem de confrontar, Ricardo. Exato. Infelizmente, são poucas pessoas que têm coragem de abrir a boca, né? E correr atrás. Divulgar realmente a palavra de Deus conforme ela é. Gente, a palavra de Deus ela é simples. É simples demais. Se a gente desse tanto lugar a essa simplicidade da palavra de Deus, da vida cristã, não teria tantas divisões e tantas pessoas paradas, desviadas, distanciadas da presença de Deus, cara. Não. Porque a pessoa vai ali de domingo a domingo porque não tem outro lugar para ir. Não, eu vou lá porque... Outros nem vão porque já cansou, já não vou pisar mais, não tem mais opções, não tem mais nenhuma porta aberta. E tá matando as almas. Olha, teve uma pessoa, Ricardo, em nossa garagem e me perguntou, Delson, olha só, me ligou um pastor esses dias e me pediu dinheiro, tal, aquela coisa toda, para reformar a igreja e o templo. Falei assim, amém, irmão, que bom. Nunca assim eu falo contra, eu só vou na Bíblia mesmo e falei com ele, olha, eu vou te dar um exemplo. Se eu, você e esse rapaz que tá com você agora, esse amigo seu, se a gente passar a mão aqui agora, dar a mão junto, reformar a igreja, o templo, fazer uma corrente, não, falei com ele, se a gente fizer aqui agora uma oração de mão dada, um louvor juntos aqui agora, Deus vai manifestar a sua glória. Rapaz, é verdade. Então é isso que nós precisamos entender. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. Porém, é aquilo que nós falamos a princípio e que você falou. Temos que reconhecer que a glória pertence a Deus. Não é porque eu sou o cantor, você é o instrumentista, é o cara, que a autoridade e o poder está com você. Ó, escuta aqui que eu vou te falar, que eu vou transmitir a bênção para você. Que eu. Que eu o quê, gente? Que eu o quê? Eu já vi aqui dentro da cidade de Framingham pessoas batendo no peito e falando assim, eu sou profeta de Deus, você tá curado, tá curado, tá curado.
daí 2 semanas ou um mês mais ou menos, a pessoa morrer. Então, qual a atração da era moderna que nós estamos atraindo dentro das igrejas? O que está acontecendo? E você do outro lado pode então interagir conosco, deixando seus comentários, tá bom? Sim, Ricardo. O comentário aí do Pablo Leonardo. Pablo Leonardo. Ah, deixa eu ver. Muito bacana. Eu não vi ainda. Pode falar aí, Ricardo, qual que é? Ele escreveu aqui, ó. Homens trabalhando pelo seu próprio reino, em nome do reino de Deus. Usam e abusam do santo de forma profana. Cada um dará conta de si diante de Deus. É o fim dos tempos, Maranata. Sou pastor em Curitiba, Paraná, e concordo que a luta que vale a pena para que ele cresça. O resto é servo e ovelha do mesmo pastor. Grande abraço a vocês, parabéns pelo bate-papo. Glória a Deus. Tá vendo aí? Um abraço ao pastor, que Deus abençoe poderosamente na sua vida. Lembrando aqui que nós estamos falando coisas reais, fatos que estão perante os nossos olhos, né? Fatos do nosso dia a dia. Perfeitamente. Olha só, aqui a Cacazinha deixou aqui um convite. Outra, se você convida um cantor para vir na sua igreja, ele logo já fala, ó, o meu cachê é tanto. Olha só. Concordo plenamente em abençoar com oferta, mas fazer o seu preço não concordo. Olha só, tá falando aqui a Cacazinha, né? Olha só que bênção. Então é isso. Eu também acredito assim, por exemplo. Eu não tenho que ficar pedindo cartão de crédito. Eu não tenho que ficar pedindo. Eu preciso de 100, de 200, de 300, não. Eu acredito que Deus vai entrar em providência, afinal de contas, por mais que nós estejamos aqui nessa era moderna, Deus é um Deus de providência. E ele é o mesmo. É o mesmo, perfeitamente. Não mudou e nunca mudará. Não mudou. Porque quem mudou, nós mudamos, né? Perfeitamente. Sabe, Deus, eu tenho uma experiência de vida que eu... uma coisa que eu passei, uma coisa simples, mas eu achei bem interessante e ilustrativo. Eu tomava conta de uma central telefônica numa determinada cidade lá no Brasil, e ela não tinha luz própria, entendeu? Ela era iluminada por um poste, e o poste ficava assim a uns 5 metros de distância, e então ele clareava ali, quando às vezes a gente tinha que trabalhar lá durante a noite, usava a luz do poste. E eu lembro que um dia eu fiquei trabalhando até mais tarde nessa cidade, e eu tive que fazer uma ligação, era 7 horas da noite, entende? Lá nessa central. Mas quando eu cheguei lá, o mato, ele tinha crescido tanto ao redor desse poste, pra você ter uma ideia, ele cresceu que ele tampou a lâmpada, porque por ser um lugar afastado do centro da cidade, ser um morro, então a prefeitura não cuidava muito, entendeu? E eles esqueceram mesmo, e ele tampou a luz. E aí quando eu fui fazer o meu trabalho lá, eu não consegui fazer porque eu não tinha iluminação, entendeu? E então, o que eu concluo, sabe, Deus? A central, ela estava lá, o poste estava lá no mesmo lugar, mas a central não conseguiu ser iluminada pelo poste, porque tinha muita sujeira, Deus, entre a central e o poste. Então, eu entendo Deus como aquele poste que iluminava, entendeu? A central, que era uma pessoa. Mas como a pessoa não cuidou dos arredores, dos caminhos, das coisas todas, do entulho que era colocado entre ele e Deus, o mato veio e tomou conta. E a luz de Deus não conseguiu mais alcançar. Entende? E essa é a mesma coisa com a gente hoje. Por quê? Deus está lá no mesmo lugar. O mesmo Deus de 2.000 anos atrás, de 4.000, de 5.000 anos atrás, da fundação dos tempos. É o mesmo Deus. Ele é bom, ele abençoa. E muito mais do que abrir portas, Deus vai fazer, não sei o quê. Dinheiro. Ele simplesmente quer pegar na sua mão durante a tarde, como ele fazia com Adão, e dar uma volta ali no jardim. Meu filho, e aí, como é que foi seu dia? Foi bom? Como é que você tem passado? Você tá bom? Tá assim, tá assado? Pai, tô bom, graças a Deus, tô desse jeito.
Deus quer uma relação com o homem, de pai com filho. Deus não quer essa tanto de coisa, de entulho, Deus, entre ele e os filhos. Quem quer isso é o homem. Porque quanto mais você dificulta o acesso do outro homem a Deus, mais dependência o homem simples cria de você para chegar até Deus. E uma coisa nós temos que saber e temos que declarar. Isso nós temos que declarar a Deus, porque a partir do sacrifício na cruz, quem liga o homem a Deus é Jesus Cristo. E todo homem que confessa Jesus, ele tem acesso livre ao Pai através do Filho. Não depende de outro homem. Perfeito. Porque senão você depender de outro homem, você anulou o sacrifício de Cristo. Não existe mais você entregar confessar os seus pecados para o sacerdote para que ele expie os seus pecados. Jesus já fez por nós na cruz. Nós temos que simplesmente tomar uma atitude de fazer e dizer, eu confesso Jesus como meu único suficiente Salvador. A partir daí, meu amigo, em nome de Jesus, Senhor, ouça a minha oração e Deus, meu filho, fala, tô aqui. É assim, cara. É verdade. Deus fala. Deus é a simplicidade do evangelho moderno. Simplicidade do evangelho. Um abraço aqui para Paola Arruda, né? Também o Paulo Perozinho, várias pessoas aqui interagindo conosco. Muito obrigado mesmo, de coração. A Josefa da Silva, compartilhei. Obrigado, Josefa da Silva, compartilhando o nosso programa. Muito obrigado de coração. Roberto de Paula Souza, Tiago Nascimento, José Vieira, Hércula, também acessando aqui. Muito obrigado a todos de coração, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. Agora vem aquela pergunta. Roberto de Paula tá aí? Tá. Um abraço especial aí, Robertão, meu amigão. Aê, um abraço, Roberto. Robertão. Então, agora é o seguinte. Por que nessa era moderna cristã, os cultos antigamente era para memorizar a volta de Jesus, né? Os cultos de oração, as pregações eram sobre arrebatamento. Hoje não pode nem pregar mais sobre arrebatamento, irmão, pelo amor de Deus. Se você pregar isso aqui, pelo amor de Deus, vai sair todo mundo da igreja. Não pregue isso aqui não. Olha só a mentalidade da era moderna. Eu me lembro muito bem que... mas se você pregar sobre qualquer outra coisa, prosperidade, é na hora. Mas, por exemplo, se Deus não mudou, a palavra é a mesma, e a igreja precisa mudar, modernizar para atrair o pessoal, por que hoje tem toda essa estrutura toda e nós não vemos mais cego enxergar, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, tantas outras coisas? E aí, como é que fica? Não, irmão, é tão engraçado que hoje, quando eu escuto as mensagens hoje, né? As pregações de hoje, a maioria, Deus está levantando a geração, Geração? Que geração? Uma geração que a gente não vê milagre mais? Que nós não vemos mais paralítico andar, cego ver? Uma geração que, se falar de pecado... Que pecado? Que pecado? Nós estamos num tempo da graça, meu irmão. Jesus morreu, nós é salvo já. E o cara pode fazer tudo o que quiser na vida e pronto. Meu Deus do céu. Que era moderna essa, gente? Que modernidade cristã é essa? Eu não consigo entender. Como se diz o outro, não entra na minha cabeça, né? Um negócio desse. Pode falar aí, Ricardo. Eu tava olhando aqui um texto. Cadê aqui? Pois é, esse problema é o seguinte. Romanos 12, a partir do 2 aqui, ele fala assim, você sabe qual que é esse? Romanos 12, e não conformeis com o mundo, né? Exatamente. Uhum. Não sede conformados com o mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só. Então, Delcio, muitas das coisas que a gente vê aí, nós vemos o quê? Que as pessoas, na verdade, têm se conformado com o mundo. Ou seja, ao invés delas não conformar, elas estão
indo contra a Bíblia. É antibíblico, misericórdia. Aham. Isso, cara. Tá aqui, cara, tá tudo aqui, brother. Tudo que você quer, meu amigo, tem aqui, ó. Entendeu? Inclusive, em cima desse versículo aí, é tão interessante, porque eu postei esses dias um vídeo de um camarada cantando a música do Zezé de Camargo e Luciano, eu acredito que seja deles, dentro da igreja. Cantando lá, aleluia, tal, né, e tal. Gente, meu Deus do céu, gente, até que ponto nós estamos chegando, né? Mas tudo isso, Ricardo, também que eu vejo e acredito que Jesus está voltando. São sinais que evidenciam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Com certeza. Tudo isso mostra que Jesus está voltando. E eu vou te falar, como diz o outro não, como diz a Bíblia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Jesus está voltando. Olha só a situação que nós estamos vivendo nessa era de modernidade cristã, né? Sim. Eu acho muito engraçado, você deve conhecer aí muitas pessoas também, com certeza. Hoje muito no mundo fala assim de Nutella e raiz, né? Uhum. Cara, os crentes aí, você for olhar, é Nutella, né? E também os pastores, tem muito pastor Nutella. Com certeza. Entendeu? Uhum. Porque na verdade os Nutella que eu falo é assim, é os coaches, porque não são mais pastores, eles são coaches. Coach, cara, o que é isso, brother? Misericórdia, varão. É coach ou é pastor, meu amigo? As igrejas, os cultos, olha pra você ver, os pastores deixaram de ser pastores, se tornaram coaches, os cultos deixaram de ser cultos e se tornaram palestras. E show, né? E o povo deixou de ser ovelha e passou a ser plateia. Mas o povo ainda veja uma necessidade muito grande de ser ovelha, né? A gente vê que eles querem ser. O povo é ovelha, o povo precisa ser ovelha. Mas a questão é que essa modernidade do evangelho, entre aspas, porque isso para mim é o evangelho, porque o evangelho é o de Cristo. Esse evangelho é do homem, que faz dos servos também tolos, né? No caso, são cegos guiando outros cegos. E são os coaches evangélicos. Sai fora, rapaz. Não, eu fico com a Bíblia, meu amigo. Aqui, ó. Meu Deus do céu. No João 15. Uhum. Para responder aquela questão da bênção, de todas as coisas, né? Que tal, não sei o que. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, entendeu? Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisso é gloriado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mas, meu amigo, para isso, a parte mais importante é aqui, ó. Se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós. E quais são as palavras de Cristo em nós, ó Deus? São as palavras de amor, são as palavras de bem-aventurança, são as palavras de bênção, são as coisas... Né? Paz, alegria. Paz, alegria. É isso que está faltando hoje em dia. Exato. Cara, olha só, às vezes a pessoa tem um dinheiro, tem condições de vida boa, já tem a casa, tem um teto para morar, tem um carro para andar, tem tudo. E é levada sempre a querer mais. Gente, nós precisamos sair fora desse negócio. Deixa eu só colocar um pouquinho de pimenta aqui, Deus, uma polêmicazinha. Mas dentro disso aqui, das minhas palavras estiveres em vós, vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós. Ok, nós estamos falando tudo concernente a templo, a líder, essas coisas todas. Cara, um dia eu estava vendo aí uma live de um determinado ministério aí, Ministério do Homem, tá? E irmãos em Cristo, que para mim, na verdade, eu já vi, eu já senti essa prática, que na verdade os irmãos que dizem que são irmãos em Cristo, não são irmãos em Cristo. Eles são irmãos em ministério, em religião. Por quê? Se eu faço parte de um ministério e se eu saio dele,
eu deixo de ser seu irmão. Entende? Por quê? Se eu sou do seu ministério, e aí eu saio, você me deleta do Facebook, me deleta do não sei o que, me deleta de tudo. Aí eu falo assim, peraí, mas eu era irmão desse cara em Cristo ou em ministério? Ou Cristo está resumido e reduzido a um ministério, a uma placa de igreja, né? Então essa situação foi o que eu vi há pouco tempo atrás, de um ministério aí que ele teve umas desavenças aí, né? E desprendeu. E por infelicidade das pessoas, mas para que se cumpra também a Bíblia, que diz que a sua vergonha será exposta, né? Os irmãos estavam fazendo uma live desse culto. E nesse culto, o líder de uma determinada igreja estava lavando roupa suja. E eu vi nos comentários irmãos de uma igreja que se dividiu e da outra que ficou brigando entre si, mas eu conheço todos eles. Eram irmãos que até há poucos dias eram irmãos. Entende? Isso, eu falei para minha esposa, o que é isso aqui, gente? É uma briga, então, quer dizer que nós somos irmãos enquanto eu sou do seu ministério, mas se eu sair, eu não quero conversa com você mais não sou nem primo. Desviado, né? É o lobo, é a ovelha negra. Quer dizer, então, que Deus, ele elegeu alguns ministérios para que sejam de Deus e outros não. Então, o que nós precisamos fazer? Todos nós, converter os nossos corações a Cristo, a Deus, e deixar que o Espírito Santo haja nas nossas vidas e que a carne morra de verdade, que o nosso orgulho caia por terra, que a nossa vaidade vá para o inferno com Satanás para lá, mas que nós fiquemos com a melhor parte, que é Cristo, oh Deus. E nós estamos deixando de lado essas coisas, priorizando o reino de terra, o reino da terra, cara, o reino terrestre, está sendo a nossa prioridade, misericórdia. Nós precisamos priorizar o reino do céu, meu amigo. Porque aqui, tudo que nós conquistarmos aqui nesse mundo vai ficar aqui, vai se tornar poeira. E te falo mais, se você deixar herança em dinheiro para os seus filhos, para a sua família, você vai deixar uma grande confusão, uma grande briga para os seus filhos, porque vão se tornar todos inimigos por causa do seu dinheiro. Então o conselho que eu dou, se é que eu posso dar, deixe uma herança espiritual para os seus, para que eles tenham temor a Deus, para que eles amem a Jesus, para que eles amem ao próximo e faça a obra que Jesus deixou para que fosse feita nessa terra. Porque, meu amigo, o dinheiro só serve para duas coisas. Para você ganhar ele, se mata para ganhar, depois você gasta ele para não morrer. Entendeu? No início da sua vida, você tá bonitão, trabalha, me mata para ganhar o dinheiro. No final da sua vida, você tem que entregar todo aquele dinheiro para você viver mais. Então, priorize as coisas de Deus na sua vida. O resto, as demais coisas, a Bíblia já fala. Ele acrescentará. E não dá para nós aí o ar para respirar? É só nós convertermos os nossos corações a Cristo. Essa é a verdadeira prosperidade, né, Ricardo? Essa é a prosperidade. Então você está acompanhando o programa Pediu Tocou, que agora está de volta pelo nosso Facebook na estreia, né? Estreando aqui com bate-papo bem legal, dialogando, dizendo aqui bastante coisas que são realidade do nosso dia, que inclusive está na Bíblia, nós podemos provar tudo detalhadamente, tá bom? E nós estamos então de volta aqui, estreando essa programação Pediu Tocou. Eu quero convidar você para sempre, tá bom? A compartilhar o nosso programa, ajudar compartilhando e também interagindo conosco, respondendo como várias pessoas aqui, né? Deixaram o seu comentário, interagiram conosco. Vamos aqui, olha, vamos já no intervalo aqui, eu já volto com você, tá bom? É sucesso para você, o programa Pediu Tocou, sempre ao vivo pelo nosso Facebook. Com músicas que embalam seu dia a dia. Com fé e adoração. Ouça e adore.
Você acredita em milagres? Você acredita em Deus? Seja um vencedor. Escute a voz de Deus. Deus fará milagres em sua vida. Sua fé será renovada. Em nome do Senhor Jesus. Online, na internet. Pediu, tocou. Só toca as melhores. Tocando só as melhores pra você ao vivo pelo nosso Facebook 508-740-2505. Está liberado para você participar, ou faça como o Fábio, pode participar ao vivo aqui através do nosso Facebook, mandando o seu text message. Olha aqui, o Fábio Leonardo falou aqui: colocações perfeitas, simples e totalmente verdadeiras. Hoje os hinos se resumem em eu quero de volta o que é meu. Um eterno, glória a mim, louvado seja eu. Tá aqui, olha. Deixa eu ver que eu me perdi. Não podemos. Me perdi aqui, deixa eu começar de novo aqui. Olha aqui. O Fábio, né, tá falando: colocações perfeitas, simples e totalmente verdadeiras. Hoje os hinos se resumem em eu quero de volta o que é meu. É um eterno glória a mim. Louvado seja eu, saudade de quando a igreja cantava Tu és fiel, grandioso és tu, a Deus seja a glória, sou feliz com Jesus, Deus enviou, castelo forte, etc. Olha, esse aí foi fundo, hein? Foi lá no baú, hein? Coach, é a titulação mais profissional do pastor a entender uma ovelha a um preço mais alto. Perdeu seu interesse pelas almas e agora para um aconselhamento que é função natural de qualquer pastor. Tem-se quem agendar a sessão de coach, né? Que fala isso? Coach é para acabar. Um monte de gente que nunca venceu em nada na vida, querendo ensinar a vitória para os outros derrotados. Nossa vitória é em Cristo, brothers. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, não apenas as conquistas, vitórias, alegrias, abundância, etc., mas também a escassez, as lutas, derrotas, lágrimas de dor. Uau! Seja como for, nele podemos passar por todas as coisas. Nossa maior herança, na verdade, é um legado de amor aos princípios da palavra de Deus. Muitos querem ter o dinheiro e nem se percebem que o dinheiro os está tendo. Dinheiro tem que ser nosso servo e nunca nosso Deus. Já escrevi demais. Parabéns pela iniciativa. Tá bom, muito obrigado aqui, o Fábio Leonardo, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Olha só, realmente essas canções aqui, Tu és fiel, canções que falam na alma, né? Inclusive nós fizemos aqui o programa semana passada, Ricardo, nós falamos sobre isso, onde essas canções foram escritas com prova, com situações mesmo difíceis na vida. E outra coisa aqui que eu achei tão interessante dele aqui, olha, que são pessoas, ele fala que esse tipo de pessoas são pessoas que nunca venceram na vida e que realmente quer passar alguma coisa para os outros. Olha, é tão interessante que se eu quero passar alguma coisa de mim mesmo, não vai haver milagre, não vai haver restauração, não vai haver libertação. Mas quando nós passamos uma coisa que vem de Deus, aí sim, meu irmão, aí tem diferença. Aí tem diferença. Então hoje, como eu disse, uma certa igreja que eu fui, onde a pessoa falou: você tá curado, então, e a pessoa estava com câncer. E daí um mês, ou outro mês, eu não sei, uma semana, 2 semanas, não sei, a pessoa veio a falecer. Né? Sem contar um monte de mensagens que tem por aí, que às vezes não é Deus que fala. Porque é uma área, eu sei, que eu acredito nos dons espirituais, no dom da profecia, dons da cura, né? Nós precisamos demais ter dom de discernimento, que é o que está mais faltando. E esse é o que mais, eu acho que é o pior que tem, porque ele é um dom que você confronta, né? Infelizmente. Confronta perfeitamente. Então é o seguinte, é o que diz aqui o Fábio, né? E você também fez a colocação, que às vezes a pessoa nem venceu na vida, ou aquele líder tá ali precisando de dinheiro, de encher essa conta bancária, e Deus vai dar pra nós, irmão, ó, tem fé. E tá ali voltado, dinheiro. E como diz ele aqui, esquece que a essência e a palavra é voltada a Deus. Ele é nossa herança. E outra coisa que ele falou, né? Que é nas aflições, nas provações, nós temos vitória. Então não é só bênção. Não é só atravessar o mar, não.
Moisés, antes de atravessar o mar, teve muita dor de cabeça. Demais. Não é? Teve muitas complicações. Davi, antes de vencer o Golias, teve dificuldades. Teve. Né? Tava lá, ó, também não foi fácil, né? Perfeitamente. Quantos confrontos Davi não teve ali? Os próprios irmãos da casa, né? Humilhando o camarada ali. Ah, Davi, pelo amor de Deus, você, Davi. Né? E hoje tá assim. Às vezes tem um irmãozinho lá que tá no nível mais elevado, num patamar mais elevado, num degrauzinho mais alto. Ah, aquele irmão ali, aquele cara não sabe nem ler direito, rapaz. Esse cara não sabe nem... coitado do irmão. O irmão pelo amor de Deus, tadinho, não. Aí chega o outro com o anelzão, né? Não, agora acho que tem uns 5 dedos agora, né? O bacharel, o pastor, aí coloca aquele monte de anelzinho, uma corozinha na cabeça, a malinha, papapá. Gente, mala prateada. Nós devemos ter muito cuidado, porque infelizmente, como teve na época de Jesus, falsos profetas, fariseus, os falsos mestres, assim nessa era moderna, nós também estamos vivenciando tudo isso e mais ainda, porque a Bíblia diz que essa geração seria assim. Infelizmente, é doloroso, mas por outro lado também é um privilégio, porque a palavra do Senhor, ela está cumprindo a cada dia que passa, né? Ricardo, nossos tempos, né, Deus? É verdade. Olha, Ricardo, nós estamos chegando já no final, meu irmão. Vamos dar um jeito, né? 22 horas e 31 minutos já. Tá uma benção. Tá legal, que tá uma benção, né? Se deixar, a gente vira a noite aqui nesse bate-papo aqui abençoado e pedindo o pessoal para comentar também, interagir conosco. Vamos orar a Deus já finalizando aqui o nosso programa. A gente volta aqui mais vezes e pedimos pro pessoal deixar opinião também do outro lado aí sobre um tema pra gente aqui, né, Ricardo? Conversar, dialogar biblicamente falando, e vamos com certeza estar aqui conversando mais e estudando mais da palavra do Senhor, né, Ricardo? É isso aí, Deus. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando das coisas de Deus e que isso possa trazer um despertamento para as pessoas que assistam essa live, que ouçam, porque para que as pessoas realmente possam ser tocadas pelo Espírito Santo, para que tragam um despertar e um mover no meio do povo de Deus. É verdade. Olha, vamos juntos então orar ao Senhor, já finalizando o nosso programa. E eu quero lembrar você que nós estamos limpando carro agora, viu? Esse programa aqui é feito, graças a Deus, eu faço sem fins lucrativos, mas eu quero aproveitar também esse público maravilhoso, porque comecei agora um business, né? Uma garagem de limpeza de carro. Então quero aproveitar, quero estar ali conversando pessoalmente com você, igual já apareceu muitas pessoas para conversar, pedir um conselho, e eu estou ali na 151 da Concord Street, atrás onde era a padaria do Elias ali, onde era a antiga CVS. Eu quero convidar você para ir lá, pode ir lá tomar um café comigo, não precisa nem ir lá limpar o carro não, pode ir lá bater um papo lá que a gente vai estar por ali, ou pode me ligar também no 508-740-2505. Ricardo, obrigado pela sua participação, meu irmão. Mais alguma colocação aí? Não. Só. Então vamos finalizar o nosso programa. Eu quero convidar você para orar pra gente aqui, intercedendo a favor dos ouvintes, daqueles que vão assistir esse programa depois, ou já estão aqui conectados conosco, tá bom? Eu quero convidar você agora, nesse exato momento, para orar, interceder aí ao nosso favor, tá bom? Já encerrando esse programa, eu te convido pro próximo, viu, rapaz? Vai pensando no tema aí, pra gente tá com certeza aqui novamente orando ao Senhor e falando mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Pai, te louvamos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, meu Pai. Senhor, pela proteção que o Senhor tem nos dado, Deus, todos os dias, meu Pai, o sustento, Senhor, das nossas famílias, meu Deus.
Meu Pai, te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor, meu Deus, cada um, meu Deus, nesta noite que orou ao Senhor, Pai, com uma necessidade especial. Meu Deus, em nome de Jesus, conceda, Pai, o desejo dos corações dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Meu Pai, que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades dos seus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, e aqueles que ainda não reconheceram, meu Deus, que possam reconhecer que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, e que o seu Filho unigênito, Senhor, é o único caminho, Pai, para que chegar a Ti, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Olha, obrigado a todos que carinhosamente ficaram conosco até agora, né, presente aqui. Agradecer ao Zira, enfim, todo o pessoal aqui que conectaram conosco. Deus abençoe poderosamente sua vida. A gente volta aqui em breve, tá bom? Ricardo, fique na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente sua vida, tá bom? Obrigado, meu irmão. Fique na paz. Amém. Tá aí, então, você assistiu o programa. Gente, o programa Pediu e Tocou, sempre no ar, aqui, ao vivo. E hoje você teve aqui a participação, né, do nosso irmão Ricardo. E eu aguardo você aqui, tá bom? No próximo programa. Como é gostoso falar do amor de Deus, né? Falar da palavra de Deus. Nós tivemos aqui um estudo bíblico, né? Uma palavra aqui abençoada. Então eu convido você para o próximo programa. E como é que você pode ajudar a nossa programação, o programa Pediu e Tocou, manter no ar de novo? Porque várias pessoas me ligaram, né, e me perguntaram a respeito do programa, falando: Delson, quando é que vai voltar a programação? Então, se você compartilhar, você vai ajudar essas pessoas a ficar sabendo que nós voltamos com a programação. Eu tenho que pagar com a gente de graça, tá bom? Jamais... Eu quero que, às vezes a pessoa até fala assim: Delson, você tem que arrumar patrocínio, arrumar isso. Não. Gente, olha, nós estamos aqui porque eu sempre gostei da rede social, eu sempre usei para divulgar palavra do Senhor, oração, embora e confrontar também, né? Eu confronto, mas é com a verdade mesmo, viu? Se vier tirar a Bíblia aqui para mim aqui, como diz o outro por aí afora, vai caçar confusão mesmo, entendeu? Então é um assunto que nós falamos aqui sobre a modernidade cristã e juntamente com a participação do nosso irmão Ricardo. Às vezes eu já teve líderes que me bloquearam mesmo, já me deletaram do Facebook, não aguento mais ouvir. E já teve várias outras pessoas também que já estão no nível mais elevado, né, que falaram: não, você pega muito pesado, meu brother. Não, gente, quando é Bíblia, quando tá ali, não tem como tirar fora, não. A gente tem que mostrar mesmo. João Batista, quando chegava para pregar, ele tinha uma raça de víboras, né? Vários outros homens, quando chegavam para poder pregar, o próprio Jesus, quando chegava para poder pregar, falava assim: eu te curei. Tá lá, tá escrito. Eu mostro para vocês. Quando chegava para poder curar, para pregar o evangelho, o próprio Jesus chegava e falava assim: olha, vai e não peques mais. Sabia disso? Jesus falava assim, certo? Muitas vezes quando Jesus chegava lá para realizar alguma coisa, era sempre assim, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, olha, que inclusive eu até falei com uma ouvinte, né, esses dias, estava falando com ela, e olha só, todas as vezes que Jesus chegava e realizava um milagre, era sempre assim, ó. Deus, né, falava: vai e não peques mais, né? A sua fé te salvou. Então, nós não podemos de forma alguma, né, esquecer disso, tá bom? Que nós venhamos permanecer fiéis ao Senhor, firme na sua presença, tá bom? Eu quero deixar aqui para sua reflexão, olha, rapidamente, só para finalizar, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, não tô conseguindo aqui não, mas tudo bem. Eu volto aqui mostrando para vocês que eu queria achar aqui o comentário de um ouvinte que tem nos acompanhado aqui, mas passa muito rápido os comentários no Facebook, então às vezes não dá
para achar tudo, né? Mas a gente volta aqui trazendo de repente até sobre o tema que essa pessoa escreveu aqui. Mas como eu estava dizendo, né? O próprio Jesus, ele dizia, ele falava a respeito disso, né? Perdoados estão os seus pecados, vai e não peques mais, né? E sempre era assim, sempre. Então, gente, fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim nos permitir, tá bom? Deus abençoe a cada um, de volta em breve aqui na nossa página no Facebook, quem sabe amanhã no mesmo horário, a partir das 9h30. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Fica na paz. Tchau, tchau. Deus abençoe a cada um poderosamente. Que embalam o seu dia a dia. Com fé e adoração. Ouça e adore. Em casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Ligue e se ligue, é só alegria. Tô mandando seu recado, notícia, informação e você antenado.